Sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu nome é Orminda e hoje nós vamos refletir um pouquinho, sobre esse capítulo 5, que é Bem-aventurado os aflitos. Quando pensamos nessa bem-aventurança, pensamos como que Jesus foi nos propor isso, que devemos ter aflições para alcançar o reino de Deus. Mas vamos voltar lá no tempo de Jesus, quando ele estava nos seus últimos momentos na terra e ele sabia disso. Aquela multidão que o acompanhava, ele quis deixar um guia de como fazermos para chegar ao reino de Deus. E subiu ao monte para que todos pudessem vê-lo. E nesse momento, ele nos passou as bem-aventuranças. Todas elas nos mostram o caminho de como devemos proceder para conseguir chegar ao reino de Deus. Não é um caminho fácil, mas Jesus deixou ali, todas as explicações de como devemos proceder. E uma delas é essa bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos. Por essas palavras, Jesus nos mostra a compensação que nos espera para quem sofre com resignação. E temos que nos considerar felizes pelas nossas aflições, pois nossas dores do presente são dívidas de faltas passadas. E quando essas dores são suportadas pacientemente nesta existência, pouparemos séculos de sofrimentos na vida futura. Por isso devemos nos alegrar e resignar, porque Deus transformou nossas dívidas, permitindo pagá-las agora no presente. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar, é a coragem da virtude. Quando sofremos resignadamente, é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia e o credor nos propõe pagar uma centésima parte dessa dívida. É isso que Deus faz conosco, Nos deixa a opção de estar pagando essa dívida através de alguma aflição. Então, será melhor suportarmos agora para nos libertarmos, ao invés de lamentar, deveríamos agradecer por essa oportunidade. E como fazer, A arte da aceitação. Podemos abrandar ou aumentar a amargura das nossas provas pela maneira como encaramos a vida terrestre. Contentar-se com sua posição, sem invejar as dos outros, de atenuar a impressão moral, dos reveses e das decepções que experimenta, ele conquista nisso uma calma e uma resignação. Aceitar nossa realidade, tal qual ela é, representa um ato benéfico em nossa vida. Então, quando nos aparecem as nossas dificuldades, porque esse planeta não é um planeta angelical, ele é um planeta para que possamos evoluir, é o único propósito de estarmos aqui. E se estamos aqui é porque somos devedores de alguma coisa, de algo. Então, quando nós aceitamos essa verdade de que estamos aqui para fazer nossa caminhada, para que possamos quitar alguma dívida e evoluir, nós estamos aceitando essa situação. Então, nesse momento que estamos vivendo hoje, no planeta, nós escolhemos estar aqui, nesse mesmo momento, passando por essas aflições. Então, nós teremos méritos se conseguirmos aceitar e passar resignadamente, Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase que um mecanismo de defesa, E aí
aquilo tudo que nós viemos, né, que nos propomos a vir aqui a fazer, vai por água abaixo. Nós não vamos ter acrescentado nada na nossa evolução. Então, não confundamos a aceitação como uma rendição conformada. Não é isso. Não é porque eu tenho um problema, uma aflição e eu penso, não, eu preciso passar por isso, eu vou ficar aqui sofrendo. Não é isso que Jesus quis dizer, né? E para que a força do progresso encontre espaço e não limites na alma até então restrita, né? Nós precisamos encarar essas circunstâncias da vida com mais aceitação. E podemos sim amenizar essas nossas aflições, né? Conseguindo aceitar, conseguindo com que possamos auxiliar muitas vezes aquele companheiro, aquele familiar difícil que está no nosso caminho. Não é por acaso, ele está ali para que possamos fazer um acerto, né? Muitas vezes para que possamos auxiliá-lo para evoluir um pouco mais. Então, cada um de nós vai fazer essa reflexão. Aonde está a minha aflição? Como que eu posso amenizá-la, né? Aceitando, obviamente, mas como que eu posso amenizar? Buscando, né, o conhecimento, buscando auxílio em uma casa de oração, para que possamos refletir muito sobre tudo o que nós estamos passando. Alguns têm umas aflições maiores e sabemos que escolhemos a nossa aflição antes de estarmos aqui. Então, se escolhemos, vamos tentar fazê-la da melhor maneira possível, né? Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito à nossa pessoa. É ter habilidade para admitir realidades, né? Avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os nossos conflitos. É fácil? Não, não é fácil. Mas podemos sim, caminhando, buscando conhecimento, buscando nos conhecer, né? Porque muitas vezes nós não nos conhecemos, não sabemos nosso limite, não sabemos do que somos capazes. E isso tudo impede que possamos aceitar essas nossas aflições. Muitos são os males que invadem as nossas vidas. E lá estamos nós, né? Culpamos a Deus, culpamos a vida, culpamos ao próximo, aquele que está mais próximo, que todos são causadores da nossa aflição, menos nós. Então, aí que nós temos que fazer a nossa reflexão. Quanto eu sou culpada, né? Quanto eu tive que receber essa aflição por minha própria conta. Porque sabemos, né? Ninguém vai fazer a nossa evolução no nosso lugar. Cada um de nós tem esse compromisso de fazer, de estar caminhando em rumo à evolução, que é o propósito da vida. Deus nos dá várias oportunidades para que possamos reiniciar e estar quitando, né, dívidas passadas. E elas vêm, né, em forma de aflições. Muitas aflições nós nem percebemos, porque são tão amenas, né, tão fracas, tão assim simples, que nós nem percebemos que aquilo é uma aflição. Porém, muitas aflições são maiores. Mas, né, nós podemos amenizar essas aflições, aceitando, procurando um bom caminho. A vida é como uma flor, morre a cada tempo. Mas, se a haste estiver intacta e a seiva revigorada, nascerá uma nova flor, mais bela e exuberante. E nós não sabemos quanto tempo nos falta. Essa aqui é a grande pergunta. Quanto tempo nos falta? Então vamos aproveitar esse tempo aqui agora, nesse momento,
aceitando essas nossas aflições, procurando amenizá-las, procurando um caminho para que possamos passar por ela da melhor forma possível, para que não tenhamos que nos arrepender, né, no futuro, que nós não conseguimos fazer nada, que nós não conseguimos melhorar nada nessa nossa existência. Então, aí, nós tem algumas orientações, né, que nos dá algumas dicas, o porquê das nossas aflições. No próprio Evangelho está, né? A justiça das aflições. Sabemos que Deus é bom e justo, e se estamos passando por momentos de aflição, essa dor e esse sofrimento tem, porém, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. A cada dia uma nova lição, quando absorvemos essas bem-aventuranças, começamos a nos atentar ao presente e estaremos presentes em tudo o que fazemos. O agora é tudo. Deus nos ofereceu esse agora. Então, no momento que nós tivermos essas aflições, e algumas são bem pesadas, bem difíceis, né, de nós estarmos aceitando, vamos lembrar, né, que Deus está nos oferecendo essa oportunidade. Não significa que não devemos apreciar as coisas boas da vida. Devemos sim apreciar. Devemos sim curtir tudo que nos é oferecido, né, dentro dos padrões, dentro das leis divinas. Toda imperfeição gera um sofrimento, né? Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência da nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade, no nosso eu. Quanto sofrimento nós poderíamos ter evitado, né? Sendo menos orgulhoso, sendo menos egoísta. E quanto sofrimento nos traz a impaciência? Vivemos hoje num mundo em que tudo está correndo, tudo é para ontem. E essa impaciência nos gera sofrimento, porque nós não aceitamos aquele tempo que está ali. Nós queremos sempre mais. E a cada vez que transgredimos as leis divinas, as leis morais, teremos uma aflição. A quem culpar pelas nossas aflições, senão a nós mesmos? Em grande número de casos, somos culpados pelos nossos infortúnios e temos dificuldade em reconhecer. É aí que nós erramos, né? Achamos mais simples, menos humilhante, acusar a sorte, a providência ao outro. E o que nós fazemos? Terceirizamos as nossas aflições. Então, quando nós nos depararmos com aflições, vamos fazer essa reflexão dentro de nós, né? Quem é o verdadeiro causador dessa minha aflição? O outro talvez seja o meio, mas cabe a mim saber se eu vou aceitar ou não, se eu vou mudar minha atitude ou não. Não vai depender do outro. Não vou terceirizar a minha aflição, né? Eu vou aceitar. E quais os motivos da resignação? Que também está nesse capítulo do Evangelho. A palavra nos diz que é termos paciência com o sofrimento. E como, né, adquirir essa paciência? Sabemos que temos alguns recursos, principalmente a prece, né? A nossa ligação com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com os benfeitores amigos. Isso tudo vai nos trazer um conforto dentro de nós e uma análise mais completa de como nós estamos intimamente, como o nosso coração está naquele momento da nossa aflição. Entender melhor a função dessa dor. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas a mudanças e a renovações. Por não aceitar o quê? Que o amor muda e renova. Então, quando falta amor dentro de nós, amor em todas as escalas, né? Amar a Deus, ao próximo,
como a ti mesmo. Então, esse amor a nós mesmos muitas vezes falta. E é aí que nos causa as maiores aflições. E qual é o remédio para o mal que nos atinge? Só um é infalível, né? A fé. O olhar para o céu. A fé é o remédio certo para o nosso sofrimento. O homem que confia e espera em Deus vê nos sofrimentos os resgates das suas faltas e o meio de se purificar. Então, é preciso ter fé, é preciso ter esperança, respeitar o tempo de Deus. Nesse momento que nós estamos passando por algumas dificuldades, né, o nosso planeta, nesse momento é que nós temos mais que respeitar o tempo de Deus e mais ter fé e esperança, porque tudo passa, né? Tudo vai passar. Não adianta nós querermos pular fase. Nós estamos aqui por nossa livre escolha, nesse momento. Então, vamos aceitar isso, vamos aceitar para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível. E respeitar em todos os sentidos, né? Especialmente no sentido material, quando nos orientam para que façamos determinadas coisas, né, dentro dessa situação que estamos vivendo. Isso é um caminho para amenizar a nossa aflição. Não adianta nos desesperarmos, né? Sabemos que estamos aqui, né, e vamos lutar contra essa dor, aproveitando esta prova que nos foi oferecida na busca do nosso aperfeiçoamento. Aceitando aquele nosso companheiro difícil que está dentro do nosso lar, em qualquer que seja a nossa relação, ou na relação mãe, filho, marido, esposa, ou quem quer que seja, estão ali para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, o que devemos fazer, então? Empunhemos, né, a espada da fé, o escudo da caridade, e o reino de Deus florescerá em nós. Como rogamos diariamente no Pai Nosso, a prece que Jesus nos deixou exatamente nesse Sermão do Monte. Ele nos deixou essa prece maravilhosa no Sermão do Monte. Então, vejamos, né? Como que podemos aceitar a nossa dor e transformá-la até em caridade, né? Quando Jesus passou entre nós, ele fez muita caridade, muita, independente das condições que tinha. E Pedro, um dos seus apóstolos, né, o que mais era próximo dele, o acompanhava em vários atendimentos, ele estava sempre junto com Jesus. E certa vez, Jesus passou na sua casa e o encontrou deitado com dor de dente. Aí Jesus perguntou: estás doente, irmão? Aí Pedro falou: sim, mestre, hoje não posso acompanhar-te. Sinto-me tão necessitado. E como socorrer os outros quando sofro tanto? Isso Pedro dizendo a Jesus. E sentando-se ao seu lado, na cama de Pedro, o mestre segurou-lhe a mão, olhando com piedade. Pedro, meio envergonhado, indagou-lhe: onde pretendes ir hoje, Senhor? Jesus responde: à casa de Esther. Ela vem lutando com o marido e a filha, fracos do juízo. Só a irmã trabalha. Os doentes vivem deitados, coitadinhos. Eles não sabem o que fazem. Nada mais triste do que não ter a mente sã para ajudar os que precisam. Despediu-se de Pedro e saiu. Quando Jesus já estava longe, escutou alguém a chamá-lo: Senhor, espera-me. Parando, Jesus perguntou ao apóstolo: e a tua dor de dente? Pedro responde: Senhor, perdoa-me. Se desejo seguir-te, não posso achar que o meu mal seja maior que o dos meus irmãos, porque assim ficarei deitado, já que todos nós na terra sofremos dores e cansaço. Não é justo o trabalhador parar somente por se julgar doente. Então esse relato, né, dessa passagem de Jesus nos traz uma luz, né? Vamos ajudar o nosso próximo.
e assim poderemos amenizar as nossas aflições. Agradeço a atenção e que Jesus abençoe a todos nós.